Toda linda. Seja bem-vinda novamente. Muito obrigada, Gi. Hoje nós vamos falar sobre o AVC. O AVC, para vocês terem ideia da importância dele, o AVC está entre as principais causas de morte no nosso país. É a principal causa de incapacidade no mundo. 70% das pessoas que têm o AVC não conseguem voltar ao trabalho e 50% tornam-se dependentes dos outros nas atividades do dia a dia. Então eu trouxe esse quadro aqui para você entender como reconhecer o AVC, o que fazer diante de um AVC, como evitar o AVC. A gente vai fazer. Olha que bacana, gente, né? Um conteúdo super importante para a gente se preparar aí, para saber como lidar, né? Claro. Quais são os tipos de AVC, doutora? Então, o AVC, ele é dividido em dois grandes grupos, dois tipos principais, né? Antes disso, eu vou falar para vocês entenderem o que é o AVC. O AVC ocorre quando há interrupção do fluxo de sangue para as células do cérebro. Eu sempre faço analogia como se fosse uma mangueira que está ali levando água para regar o jardim. Se essa mangueira, uma pedrinha vai lá e entope o fluxo de água, se não chega água para a grama morre. O sangue, ele leva nutrientes e oxigênio para as células cerebrais. Se esse fluxo sanguíneo é interrompido, essas células cerebrais, elas morrem. E aí gera os déficits neurológicos, problemas neurológicos. Existem dois tipos principais. O AVC isquêmico, tá? É aquele quando entope a artéria por um coágulo, por exemplo, tá? E existe o AVC hemorrágico, que é aquele em que escapa sangue, né? Como se rompesse essa artéria e o sangue, ele sai, né? Ele escapa, digamos assim. São esses dois tipos de AVC. São os principais tipos, o isquêmico e o hemorrágico, tá? Eu trouxe até uma ilustração. Você vê, esse é o hemorrágico, né? Quando ocorre a ruptura e a saída desse sangue. Isso é do nada, de um dia para o outro pode acontecer uma ruptura e você pode ter um AVC, ou não? A gente vem com outros sintomas antes, até ter essa ruptura total, desse hemorrágico nesse caso. Ótimo, Gi, porque assim, essa pergunta é bem interessante, porque assim, vem como reconhecer o AVC. O AVC, ele é súbito, é isso que você colocou. Vem de um dia, vai ocorrendo, não, ele é súbito. Os déficits ocorrem subitamente. Os dois? Os dois, tanto isquêmico quanto hemorrágico. Não é algo que vai prolongando horas, a dias, a meses, não. Quando ele vem de maneira súbita. E quais são os sinais e sintomas do AVC? Como reconhecer um AVC? Então, o AVC, além de ser súbito, ele pode dar, dependendo da localização do cérebro onde ele ocorre, ele pode vir com vários déficits neurológicos, como, por exemplo, perda de força em um lado do corpo, geralmente em um lado do corpo, tá? Alteração de sensibilidade, por exemplo, sentir mais um lado que o outro, ou formigar, ou adormecer. Incoordenação, por exemplo, vai pegar um objeto, não acerta o alvo. A boca que pode ficar torta. Começa a entortar um lado do rosto, isso tudo já são características, já é um reconhecimento do AVC. Exatamente. A fala, a fala pode ficar enrolada, sabe? Você quer falar, vem aquela fala embolada, embaralhada, que o pessoal fala, semelhante a bêbado. A visão, por exemplo, tem pacientes que perdem, não conseguem ver uma parte do campo visual, tá? Ou mesmo a visão pode ficar dupla, isso pode acontecer. E isso em quanto tempo? Isso é súbito. Na hora começa a acontecer? Simplesmente acontece. De repente o indivíduo vai pegar um objeto e o objeto cai da mão, porque ele perdeu a força subitamente. Então aparecem essas características, esses sintomas, o que a gente deve fazer? O que a gente deve fazer? Ótimo. Aparecendo esses sintomas, né, desequilíbrio, alteração de fala, força, sensibilidade, coordenação, nada de colocar um indivíduo para deitar, vamos esperar passar, ou dar um remedinho, vamos colocar para dormir. Nada disso, gente. Tempo é cérebro. Quando se percebe esses sinais, sintomas, deve-se ligar para o serviço médico de urgência e emergência, serviço móvel. No nosso país, o SAMU, o
192, tá? Boa. Sabe que foi feita pesquisa, boa parte da população não sabe o número 192, Gi. Tá vendo, gente? Olha que importante. Começou a aparecer esses sintomas aí, já disca para o 192. Olha que bom um serviço aí de urgência e emergência. Nada de deitar. Todo mundo pensa nisso, né? Vamos deitar. Não, vai passar, toma uma aguinha. Não é isso, tá, gente? É sério, né? Exatamente, porque se você perde tempo, você está perdendo cérebro, você está perdendo as suas células cerebrais. Então, chama o serviço móvel de urgência e emergência, porque ele vai levar o paciente, a pessoa, para um hospital que tenha tomografia. A gente vai falar agora do exame, né? A tomografia é o exame que você faz, que acusa o AVC? Exatamente, é o exame inicial. Por que se faz a tomografia? Porque a tomografia, através dela, a gente consegue saber se houve sangramento ou não, tá? Porque, Gi, o AVC isquêmico e o hemorrágico, eles podem aparecer de maneira muito semelhante, com sinais e sintomas semelhantes. Só que o tratamento... Os sintomas são os mesmos. A depender da região do cérebro, a gente não consegue diferenciar. Entendi. Se perdeu a força, é hemorrágico, é isquêmico? Não dá para saber imediatamente. A tomografia, ela vai afastar que houve hemorragia, tá? E a partir disso, por exemplo, se leva o indivíduo em até 4 horas e meia até o hospital, pode-se realizar um tratamento, tá? Chamado trombose, desde que o indivíduo tenha critérios. É a injeção de uma medicação na veia para poder dissolver esse coágulo formado. Isso tá? depois que você faz o exame. Faz o exame, afasta a hemorragia, né? E aí existe a possibilidade... já aplica a medicação na hora, no hospital mesmo. Exatamente, desde que se tenha critérios. Existe uma listazinha de critérios, o indivíduo entrou naqueles critérios, em até 4 horas e meia, pode-se realizar essa medicação para tentar dissolver esse coágulo que se foi formado no caso do AVC isquêmico. E em serviços mais avançados, existe ainda a possibilidade, estudos colocam que até 24 horas, tem estudos, que pode-se fazer a trombectomia. Um cateterismo cerebral, já ouviu falar, Gi? Nunca ouvi falar. Então, esse cateterismo... Nossa, delicado, né? Imagina delicado, mas isso salva vidas, né? Evita déficits limitantes. Em até 24 horas, desde também que se obedeça critérios, pode-se colocar um catéter, geralmente pela virilha, tá? E esse catéter, ele vai até o cérebro e ele capta esse coágulo, ele lança uma malha metálica. Essa aí que está mostrando, né? Exatamente, você vê esse coágulo, ele vai descendo, então ele tira essa obstrução do vaso, tá? E é interessante porque, Gi, antes de fazer essa trombectomia, se faz um exame de imagem e se faz um cálculo, porque, por exemplo, no AVC tem áreas que podem já ter morrido, que a gente não recupera mais, mas tem áreas que estão sofrendo, mas que ainda não morreram. Então por isso que a importância de ligar, né, até quantas horas? Até 4 horas e meia, Até 4 horas e meia pode fazer a medicação pela veia, desde que se tenha critérios. Em serviços mais avançados, esse cateterismo cerebral para tentar salvar aquelas células que estão sofrendo, mas que ainda não morreram. Então, não perca tempo, Gi. Eu sempre friso, o tempo é cérebro. Suspeitou, leva para a unidade hospitalar, liga para o serviço móvel. O AVC, ele acontece do dia para a noite, que a gente estava conversando, né? Tem